temos mensagens que, na verdade, essa é a maior das nossas necessidades, não é? Um reavivamento da nossa fé, a maior das nossas necessidades, a mais urgente necessidade. Bom, como nós vamos dividir esse tema em 4 domingos, eu quero falar com vocês nos próximos domingos, eu quero falar sobre as consequências do que acontece comigo quando eu busco o reavivamento, as consequências em mim, as consequências na vida. Pode ser assim? Então eu vou falar sobre as consequências do que acontece com o crente a partir do momento em que ele começa a buscar esse contato mais íntimo com Deus. Eu quero trazer também um outro domingo alguns exemplos do que Deus pode fazer com pessoas que se colocam nas mãos dele. E no último domingo eu vou falar sobre um momento especial da história onde Deus ele prometeu um reavivamento especial, diferente desse que acontece hoje. Mas hoje, especificamente hoje, para nós acertarmos os nossos ponteiros e falarmos a mesma língua dos outros 3 domingos, eu quero conversar com vocês sobre o que é o reavivamento. Porque às vezes eu estou falando uma coisa e você está pensando outra, e aí a gente pode ter alguns problemas. Bom, quando nós falamos sobre reavivamento nada mais é do que uma busca mais intensa do povo de Deus, uma busca mais intensa por esse relacionamento com Deus, viver com Deus intimamente, diariamente. E aí algumas coisas naturais vão acontecendo e a gente vai conversar sobre essas coisas. Reavivamento em termos básicos é isso, é essa necessidade que a pessoa sente estar perto de Deus e assim vai. Bom, na Bíblia nós temos Deus chamando os seus filhos constantemente a um reavivamento. Deus chamando os seus filhos para estarem mais perto dele, constantemente. Todas as vezes que nós vemos profetas entrando em cena, vocês podem perceber que o profeta ele só entra em cena porque o povo de Deus se desviou. O povo de Deus se desvia, e aí então Deus chama o profeta, o seu porta-voz, e aí então ele diz, leva a mensagem de Deus com o fim de trazer novamente o povo de Deus para os trilhos, para o caminho que Deus determinou. E nós temos vários desses chamados, e nós temos vários exemplos na Bíblia do que acontece na prática quando um povo ou uma pessoa isolada busca esse contato, esse reavivamento. O exemplo que eu quero abordar com vocês é talvez o exemplo que, na minha opinião, é o mais claro de todos, que está em Atos, que foi o que aconteceu com os discípulos. Atos, capítulo 2. Bom, só para nós relembrarmos, nós estamos aqui em um momento da história, onde aqueles discípulos, os apóstolos, foram chamados para estarem perto de Jesus, andarem com ele, e a Bíblia diz que muitas pessoas acompanhavam a Jesus, porém 12 estavam mais perto de Jesus, constantemente, 12 estavam mais perto. E acontece que depois de 3 anos e meio andando junto com Jesus, lembrando que Jesus ele era singular, não é? Então andando junto com aquele que desafiava as autoridades, mas não um desafio em vão, um desafio sempre para o bem. Ele curava, ele falava palavras que ninguém nunca imaginou ouvir. Ele era realmente o Salvador, e aqueles 12, quando estavam do lado de Jesus, eles se sentiam seguros, porque em várias ocasiões Jesus demonstrou que ele seria a segurança dos discípulos. Porém aqui, Jesus morre. Então, a cúpula judaica elabora um plano, e Jesus é entregue aos romanos e é morto.
E agora então os discípulos, os 12 e aqueles demais, já não eram 12, 11, mas os demais que estavam junto com Jesus, eles se dispersam com medo muito grande, porque imaginem só, se eles mataram a Jesus que era o líder, Jesus que fazia tudo o que ele fez, Jesus que enfrentava os fariseus, que deixava os fariseus desconcertados, que curava, que ressuscitou mortos, se eles fizeram isso com Jesus, nós somos os próximos, e não vai ser muito difícil fazer isso conosco. Então eles estavam com medo, trancados. E aí o relato que nós vamos ler, ele é só o finalzinho de algo que começou um pouco antes. Eles estavam ali trancados, e então eles não veem mais saída, porque Jesus já não estava mais com eles. Jesus morreu, foi ao céu, voltou, apareceu aos discípulos, ficou alguns dias com os discípulos, foi ao céu definitivamente, e prometeu que voltaria só para restaurar todas as coisas. Mas agora, naquele momento, eles estavam sozinhos, e então eles buscaram um contato mais íntimo com Deus, reunidos, e eles tinham o recurso da oração, começaram a orar. E não foi coisa de alguns minutos, foram dias. E o que nós vamos ler é o ponto final daquela busca, a culminância daquela busca. Então, capítulo 2 de Atos, a partir do verso 1, nós podemos ler assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Bom, o relato continua e o relato ele é meio que imediato. Os discípulos eles receberam esse batismo do Espírito Santo, como descreve a Bíblia, e a Bíblia imediatamente descreve que eles fizeram uma coisa específica, eles tomaram uma atitude. E qual foi a atitude que eles tomaram logo após receber esse batismo do Espírito Santo? Qual foi a atitude? Pregar. Então veja, para nós falarmos aqui, o que eu quero deixar bem claro é que reavivamento, ele existe para um objetivo específico, que é capacitar o crente a ir e falar de Deus a outras pessoas. Não tem outro objetivo. Esse é o objetivo. Bom, então, para eu deixar mais claro isso que eu estou dizendo aqui, eu vou dizer para vocês o que o reavivamento não é. Que algumas pessoas acabam confundindo. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que o reavivamento ele não é uma capacitação para que você se torne um super crente. Não é. O reavivamento não vai tornar você uma pessoa que vai ser um super cristão. Eu não tinha vontade de orar e agora eu oro constantemente por horas e horas e horas. Eu não falava de Deus para ninguém e agora eu falo de Deus desesperadamente. Quem eu vejo no meio da rua, eu encontro, eu vou falando. Olha, se você pensa que reavivamento é isso, não é. Bom, reavivamento ele não tem o objetivo de fazer com que você vença os seus pecados. Não é para isso.
Nossa, eu tenho alguns pecados que eu luto muito tempo com eles, e então eu vou buscar a Deus, e agora eu vou estar livre dos meus pecados, porque Deus encheu meu coração, e agora eu não sinto mais vontade de pecar. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Para esse objetivo final, não. Se você acha que o reavivamento é para que você consiga os seus objetivos que estão ligados aqui a esse mundo, se você acha que o reavivamento é para que você de repente restaure a sua família, para que você consiga o emprego dos seus sonhos, a sua promoção, para que você acerte as suas finanças, não é para isso o reavivamento. O reavivamento, ele tem um objetivo específico e claro, e determinado, definido por Deus, que é capacitar o crente a ir e falar de Jesus, mas falar de Jesus como Ele é, como Ele deseja. Não é falar de Jesus segundo a concepção que eu tenho de Jesus. Não é para falar do Jesus que eu criei. É para falar de Jesus quem Ele é, de verdade. Livre dos meus preconceitos, daquilo que eu formei. Não é a minha imagem de Jesus, é pregar Jesus como Ele é. Bom, então deixa eu exemplificar com algumas questões, alguns exemplos, coisas da Bíblia, aquilo que eu falei aqui. Bom, obviamente Pedro, ele estava aqui entre aqueles que receberam o batismo do Espírito Santo, não estava? Estava, obviamente. Ele é o protagonista aqui, quando se seguem os eventos. Não foi apenas Pedro que pregou, mas ele é o protagonista, né? Ele é a pessoa que aparece aqui falando. Mas vejam só, vamos ver um relato posterior a isso que aconteceu aqui, de um encontro que Paulo teve com Pedro. Esse encontro está lá em Gálatas. Então, se você abrir a sua Bíblia aí um pouquinho, você vai chegar lá em Gálatas, no capítulo 2. E a carta que Paulo escreveu aos Gálatas é como se fosse um tratado sobre a lei. Muito importante para todos nós sabermos qual o papel da lei hoje. Mas vamos ler alguns versos aqui. Então, Gálatas capítulo 2. Vamos começar aqui do verso 8. A gente poderia começar antes, mas para economizar um pouquinho de tempo, vamos começar do verso 8. Paulo diz assim: pois Deus, que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então, Paulo está deixando bem claro aqui que Deus, Ele deu uma missão, um encargo para Pedro. E aí ele continua dizendo assim: quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas, deram-nos as destras da comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Recomendaram-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Aqui Paulo ele está discursando sobre um problema que existia na época, sobre circuncisão, se era válido ou não. A gente não vai entrar nesse tema agora. Mas o texto continua: recomendaram-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas depois que chegaram, foi-se retirando, e apartou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Então perceba que esse é um relato posterior àquele que nós acabamos de ler em Atos capítulo 2. Então o que está acontecendo aqui? Existia essa discordância ainda sobre circuncisão e não circuncisão.
Então, os primeiros cristãos, eles eram judeus, então eles praticamente continuaram a observar tudo o que eles faziam, apenas começaram a ter Jesus como seu Salvador. Ao longo dos anos, isso também não foi imediato, começaram a deixar os sacrifícios, aceitando que Jesus era o Cordeiro de Deus, e isso também não foi uma coisa imediata. Jesus morreu e no outro dia todos os cristãos pararam de sacrificar. Não, isso demorou um tempo. Mas acontece que conforme eles foram pregando, outras pessoas que não eram necessariamente judeus começaram a aceitar a fé, e eles não tinham os costumes judaicos. E aí começou então uma discussão. E agora? Eles estão aceitando a fé, e o que nós vamos fazer? O que nós vamos pedir que eles façam? E alguns começaram a pedir que eles se circuncidassem, porque segundo eles tinham fortemente isso, que eles tinham que se circuncidar. E já existia outra parte dos cristãos, os chamados helenistas, que eles eram cristãos da diáspora, muita influência grega, e eles achavam que isso era muito penoso, porque em geral um judeu nascido, uma família judia, ele se circuncidava em poucos dias, não era tão difícil. Agora, para um adulto era uma coisa mais complicada a circuncisão. Então existia essa discussão. O fato é que esse negócio era tão forte entre eles, que existia o grupo da circuncisão e o grupo da incircuncisão, como se um grupo fosse superior ao outro. E chegou um momento então que Pedro, ele estava ali conversando com Paulo, e Paulo era do grupinho da incircuncisão, apesar de ser circuncidado, ele era do grupinho da incircuncisão. E Pedro estava ali comendo, conversando com eles, e de repente começa a chegar Tiago, que era um dos líderes do pessoal da circuncisão. E aí Pedro então começa a dar uma dissimulada, fingir que ele não estava ali com aquele grupinho, e foi saindo, e aí Paulo, como ele diz, eu resisti a Pedro cara a cara. Bom, por que isso é relevante para o nosso contexto? Pedro não recebeu o batismo do Espírito Santo? Recebeu. Se tornou um super cristão? Não. Pedro recebeu o batismo do Espírito Santo. Estava livre de pecados? Não. Na verdade, Pedro, ele ainda estava cheio dos pecados que são considerados para Deus como os piores que nós podemos ter. Ele ainda estava cheio de preconceito. Imagina, ele estava pregando a salvação, mas ainda cheio de preconceito, orgulho. Perceba que quando Jesus, na última ceia, quando Jesus, ele pega a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos, Jesus, ele não queria apenas lavar os pés dos discípulos, mas ele queria lavar o coração dos discípulos, de toda a dissensão que existia entre eles, de todo o ódio, de todo o orgulho, de toda a amargura. O maior problema, o nosso maior problema não é o nosso exterior, é o que está dentro de nós. E isso é uma luta que vai durar a vida toda. O cristão, ele fica a vida toda lutando contra problemas que são seríssimos, e que estão aqui, e que ninguém vê. Você pode olhar para o irmão da igreja, ou pode olhar para alguém que você admira e pensar assim: poxa, que pessoa exemplar, que pessoa maravilhosa, nossa, essa pessoa realmente, cara, mas essa pessoa também tem muitas lutas internas, muitas lutas, tem muita coisa ruim ainda para arrancar daqui de dentro. Se você decidir, Senhor, se você perceber que precisa, e decidir orar: Senhor, eu preciso estar mais perto, eu estou muito longe,
Eu preciso, e se você começar a buscar um contato mais íntimo com Deus, se você clamar por esse reavivamento na sua vida, é lógico que algumas coisas vão começar a acontecer, é lógico que você não vai permanecer a mesma pessoa, é lógico que você vai conseguir vencer alguns pecados sim, que você não conseguia antes, algumas coisas que você lutava, e não conseguia de jeito nenhum, e de repente você se percebe e já não está fazendo mais aquilo que você fazia já há algum tempo. É claro que isso vai acontecer, mas entenda que o reavivamento não tem esse objetivo, não é esse o fim. O fim do reavivamento não é tornar você uma pessoa boazinha, não é esse o fim. E aqui está um problema muito grande. Eu já passei por várias igrejas onde começou-se uma busca por reavivamento, começou-se uma busca por mais de Deus, e aí então as pessoas começavam a marcar horários para acordar na madrugada e orar durante a madrugada, nada contra, e as pessoas começaram a cuidar mais da sua saúde. Algumas tomavam a decisão de se tornarem vegetarianos e não comer mais açúcar, e uma busca por Deus, e de uma maneira miserável. Eu pude acompanhar em algumas igrejas, ao longo dos meses, essa busca resultava em uma igreja dividida em duas: o grupinho do Espírito Santo e o grupinho que não estava nem aí para Deus. As pessoas começavam a buscar o Espírito Santo e elas começavam a olhar para os outros como se eles fossem menores do que eles, porque elas agora estavam em um outro patamar, porque elas já não comiam mais o que os outros comiam, porque elas não bebiam mais o que os outros bebiam, porque elas oravam mais do que todos os demais da igreja. Quando eu tenho comigo que o reavivamento é apenas para me tornar um bom moço, um bom cristão, eu me esqueço que Jesus, ele se esforçou para me ensinar que o que eu devo na verdade é amar. E é claro que não tem nenhum problema você se tornar vegetariano, você deixar de comer açúcar. É claro, vai ser bom para a sua saúde. Começa a fazer exercício físico, cuida da saúde, dorme direitinho, não é? Mas não é isso. Não é esse o fim. O meu sonho é ser vegetariano, mas eu gosto muito de carne. Será que se eu buscar a Deus e eu vou conseguir? Cara, pode ser que um dia você consiga. Vou dizer que não? Pode ser que você consiga, pode ser que Deus te ajude nisso. Mas o que você tem que entender é que esse não é o fim. Não é o fim. Se o reavivamento que você está buscando não está fazendo você amar mais as pessoas que estão ao seu lado, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada, tem que mudar. Se o reavivamento que você está buscando está fazendo você se sentir melhor do que outras pessoas, para com tudo. É melhor você continuar se sentindo miserável pecador que você se sentia antes. É melhor, vai por mim, do que você ser um arrogante espiritual. Reavivamento não é para isso. Reavivamento é para fazer com que a gente ame desesperadamente o próximo, a fim de que tudo o que eu tenho, seja para levar a mensagem de Deus ao outro. Não porque eu quero encher a minha igreja, não porque eu quero que a minha igreja atinja o alvo. Esquece esse negócio de alvo.
Sei que está gravando, eu ia falar outras coisas, mas evitar isso, mas... Cara, esquece esse negócio de alvo. O seu alvo tem que ser a volta de Jesus. O seu alvo tem que ser Deus, o seu plano na minha vida. O seu plano na minha vida. Não tem esse negócio de número. Deus quer pessoas. Deus quer pessoas. O máximo possível. Imagine só. Imagina que o Felipe é músico, né? Bom músico, por sinal. E de repente o Felipe, que é músico, descobre a cura para todo tipo de câncer. E quer anunciar isso para as outras pessoas. Mas será que se você começar a falar assim para as pessoas, será que as pessoas vão te dar crédito? Difícil, né? Provavelmente não. Provavelmente não. Vou achar que está meio doido, né? Mas aí qual seria a sua estratégia então? Pessoas mais próximas. E se você pegasse uma cobaia? Se pegasse uma cobaia, você vai lá e pega uma pessoa. Você pega uma pessoa. Não, você descobriu a cura, você sabe que é a cura. Aí você pega uma pessoa que está lá, quase morrendo. Aí você, com o seu método, cura ela. O que você acha que essa pessoa vai fazer? As pessoas talvez não acreditem em você, mas elas vão acreditar naquele que foi curado. Porque ele vai chegar no entusiasmo e vai falar: cara, o método do Felipe me curou. Olha aqui, ó, você lembra como é que eu estava quase morrendo, nada dava jeito e tal. O método do Felipe me curou. Está entendendo? Deus, Ele quer nos curar da indiferença, para que eu possa com eficácia pregar às pessoas. Não é pregar por pregar, pregar porque eu tenho que pregar, não, é pregar porque eu amo, porque eu quero que as pessoas sejam curadas, assim como eu fui. Cara, eu sei que existe uma cura. Muitas pessoas não estão nem aí para o Felipe, porque ele não é o cara, né, não é um médico respeitado aí no mundo e tal, não é essa a área dele. Mas eu sei que ele pode, porque fez na minha vida. E eu vou falar para as pessoas. Eu tenho familiares que também têm esse problema, e eu vou lá falar, e eu vou falar para as pessoas, e eu vou falando, e aí outras pessoas vão chegando para ele, e vão sendo curadas, e vão espalhando, e vão espalhando. Uma experiência, óbvio. Uma experiência. Então, eu tenho que abandonar essa ideia de que a minha luta é contra os meus pecados. Eu vou orar porque eu estou cansado de ser um pecador. Cara, se acostuma com isso aí só. Se acostuma. Você não se acostumou até hoje? Se acostuma com isso aí. Tenta pecar menos, né? É o que João fala. Olha, eu escrevo isso aqui para que vocês não pequem. É para não pecar. Mas se pecarem, então tenta pecar menos. É lógico que a gente vai tentar pecar menos. Lógico. Mas o seu foco não tem que ser você, os seus problemas. O seu foco tem que ser Jesus. Tem que ser Jesus. O reavivamento é para tirar os nossos olhos daqui e colocar os nossos olhos no céu. Para isso que é o reavivamento. E quando eu levo o reavivamento desse jeito, olha, Deus, Ele quer nos usar e vai nos usar de formas diferentes. A não ser que um milagre muito grandioso aconteça, Deus não vai me usar para alcançar pessoas através da música. Não vai, estou falando sério, não vai. A não ser que for um show de humor, aí pode ser que dê certo. Mas fora isso, não vai, cara, porque não é o meu dom. Não é o meu dom, eu já tentei. 8 anos que eu tenho um violão, sei tocar 2 músicas. Malemar.
Não dá, não é o meu dom, já tentei, não consigo. Pode ser que um dia, se eu me esforçar mais, eu consiga mesmo. Outros dons, Deus vai nos usar de maneiras diferentes. Para isso eu preciso buscar a Deus. Agora, eu falei para vocês que o reavivamento não é para nos curar do nosso pecado, mas isso pode acontecer, mas não é para isso, em primeiro lugar. Então, quando eu falo de reavivamento, eu não estou falando, olha, vem aqui que agora nós vamos transformar essa igreja em um monte de gente santa e nós vamos ser melhores. Cara, tira os seus olhares de você mesmo. Quando nós estivermos reavivados, nós nem vamos nos lembrar que nós existimos. O pensamento vai estar no outro. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de viver, correr atrás das coisas que nós precisamos. Claro que vamos fazer, mas olhar é no outro. Uma das coisas interessantes que vem do reavivamento, uma das coisas que Deus ele sempre faz no crente, porque o crente precisa disso para pregar com eficácia, é dar ao crente a condição de confiar plenamente em Deus. E eu vou falar sobre isso, mas isso, como disse o Felipe aqui, você só vai conseguir entender se você experimentar. E eu vou falar aqui de uma teoria que eu experimento e não experimento, experimento e não experimento. Eu luto para experimentar constantemente. É uma luta, é uma luta. Veja só, todos nós temos sonhos, todos nós temos os nossos problemas, todos nós temos coisas que nós gostaríamos de ter e não temos, condições que nós gostaríamos de ter e não temos, todos nós temos. Porém, nós teríamos que viver uma vida plena de confiança, de que tudo que acontece hoje, tudo, exatamente tudo, está sob o controle de Deus, e não importa o que seja, está sob o controle de Deus. E é difícil, é difícil. Vou dar alguns exemplos. Vou expor aqui um pouco a Letícia, porque ela não está aqui, né? Esses dias a Letícia, ela estava um pouco preocupada com relação ao emprego, né? Poxa, Tiago, eu sei que se algum dia, né, lá na escola, se por acaso chegar uma outra professora e tiverem que tirar alguém, vão me tirar por algumas circunstâncias que eu prefiro não dizer. Assim, não, nada com ela, né? Porque o marido dela não tem uma ligação tão íntima com a obra como os outros maridos têm. E aí ela externou esse medo para uma colega dela, uma amiga lá, outra professora. E essa outra professora olhou para ela e falou assim: Letícia, você tem que entender, minha filha, é que você vai ficar aqui enquanto Deus quiser. Quando Ele não quiser mais, Ele vai te tirar, e pronto, aí você não adianta nem fazer nada, Ele vai te tirar. E ela um dia olhou para mim e falou assim: Tiago, eu acho assim que eu fico lá, às vezes, a Letícia ela é muito insegura. Ela é uma ótima professora, ela é uma pessoa super dedicada, é uma pessoa que eu admiro demais, mas ela é muito insegura, e ela falando assim: nossa, eu acho que eu só estou lá porque, né, eu entrego tudo em dia, eu faço tudo certinho e tal, eu me esforço. E eu falei: Letícia, às vezes quando a gente pensa em Deus controlando a história, a gente pensa que Deus ele só controla a história através dos milagres, que se Deus chegar aqui, as coisas vão acontecer milagrosamente. Cara, Deus ele controla a história através de coisas naturais também, controla tudo. E eu falei para ela, Letícia, se Deus quiser que você continue na escola,
E se para você continuar na escola você tem que ser dedicada, Deus vai fazer você ser dedicada, ué. Ou você acha que Deus não vai te dar ânimo para você ser dedicada, porque Ele vê que você precisa estar lá? Se Ele vê que você precisa estar lá, e para você continuar lá você tem que entregar tudo em dia, Ele vai dar um jeito de você arrumar tempo no seu dia e entregar tudo em dia. Os pais da Letícia estão enfrentando um problema muito grande. Vocês sabem como é essas coisas de herança, né? Uma dificuldade muito grande. Os pais cuidaram da mãe, da minha sogra, durante 11 anos. E ela morreu. E ela tem alguns irmãos, a minha sogra tem alguns irmãos. E aí agora eles estão lá em cima tal, para repartir a herança e tudo mais. E você sabe como isso é um negócio delicado, né? E às vezes dá muita briga e tudo mais. E a Letícia estava muito triste um dia desses para trás, muito triste, preocupada com os pais, porque os pais realmente eles são muito bons, são pessoas muito boas, muito boas. E os irmãos lá, algumas pessoas estavam assim massacrando mesmo os pais dela. Os pais dela já são idosos já, e aí eu olhei para a Letícia e falei assim, não sabia o que falar para ela, para confortar a Letícia, nós estamos longe, não estamos lá perto, eu não sabia o que fazer. Olhei para a Letícia e falei assim, Letícia, entenda uma coisa, minha filha, os seus pais não vão passar por nada que eles não tenham que passar. E se eles tiverem que passar por essa humilhação que eles estão passando, eles vão passar. Não adianta. A gente pode até se entristecer, mas eles vão passar. Isso não se trata de uma ideia conformista, sabe? Não é aquele negócio, não, você vai lutar como você tem lutado, mas Deus vai te dar uma capacidade de você descansar, porque tudo está nas mãos dEle. Uma coisa que tem que me preocupado nesses últimos dias aí, uma questão, porque nós, tanto a Letícia como eu, nós não somos aqui de Belo Horizonte, nós viemos aqui para uma questão específica, e aí está chegando ao fim, a nossa estada ali na universidade está chegando ao fim, e aí a gente tem que decidir, a gente ainda não sabe muito bem se nós vamos ficar aqui, se nós não vamos, para onde que nós vamos. E uma coisa que tem me preocupado, como preocupa a maioria dos brasileiros que não tem uma casa, é uma casa, Eu, Letícia, não dá mais para ficar pagando aluguel e apartamento, vou comprar um apartamento e tal, e orei alguns dias, já tenho orado alguns dias, pedindo para Ele dar alguns meses para a gente arrumar alguma coisa que seja nossa. Mas aí eu fiquei pensando, na viagem, a gente estava viajando esse final de semana, e conversando com a Letícia, durante a viagem, e pensando assim, Letícia, esse é um negócio que tem me preocupado, já há alguns dias, e eu tenho orado a Deus pedindo isso, porque pagar aluguel é difícil mesmo, é ruim, mas, e se o plano de Deus for que a gente não tenha algo nosso? Eu não sei, e se for? Então isso foi uma coisa que acalmou meu coração, porque chega uma hora que você fica angustiado, você coloca uma coisa na cabeça e você quer aquilo, e você começa a se angustiar, mas e se não for? Isso não quer dizer que eu vou deixar de trabalhar, vou continuar acordando às 5 horas da manhã igual eu acordo, vou continuar dando um duro lá na escola, vou continuar com todas as minhas atividades, e se for a vontade dEle que isso aconteça, vai acontecer. Se não for, não vai acontecer, e eu tenho que estar confiando. Não tenho que ter uma depressão, não tenho que ter um desespero, que Deus não está olhando para mim, que Deus não ouve minha oração, que Deus abençoa os ímpios, que Deus abençoa o outro, que Deus abençoa todo mundo, dá dinheiro para todo mundo, só não dá para mim. Não existe isso, cara. Não existe. Se eu não confio em Deus, se eu estou absorto em meus problemas, se eu estou mergulhado nos meus problemas, como eu vou ter condições de sair e pregar aos outros?
Que condição que eu vou ter de falar de um Jesus que cura, que liberta, que salva, se eu mesmo vivo preocupado porque acho que Deus não está no controle da minha vida? Deus está. E uma das coisas que acontece com o crente quando ele busca um reavivamento é essa confiança plena em Deus. Ele está no controle da sua vida, até das coisas ruins. Você já pensou em Enoque? Você acha que Enoque não tinha nada para fazer da vida? Você acha que Enoque não tinha problema? Mas Enoque confiava tanto em Deus, andou tanto com Deus, que chegou uma hora que Deus falou assim: olha, Enoque, vem para cá, ué. Você já pensou em Abraão? Eu não consigo imaginar um dia perder o Léo, não consigo imaginar. Às vezes vem uns pensamentos masoquistas na cabeça da gente, né? E a gente começa a pensar essas bobeiras assim, eu não aguento, eu começo a entrar em parafuso. Então uma coisa, por mais dolorido que seja, uma coisa é você de repente perder o seu filho por uma doença, sei lá o quê. Mas você já pensou Deus chegar para você e falar assim: vai lá e mata o seu filho para mim? E aí Abraão, ele pega o filho dele, obviamente teve resistência, obviamente teve uma conversa com Deus, porque não foi coisa, lógico que não, Abraão era ser humano, mas Abraão pega o seu filho e leva o seu filho para fazer aquilo, porque Abraão confiava no plano de Deus, Abraão confiava que Deus estava no controle da vida dele, plenamente. Abraão é considerado o pai da fé. Então você fala de reavivamento, não tem como não passar por Abraão. E olha a confiança plena que Abraão tinha em Deus. Abraão fez um monte de coisa errada na vida dele, meteu o pé pelas mãos várias vezes, e isso não fez com que ele não fosse considerado o pai da fé. Andava com Deus, confiava plenamente em Deus. João, a tradição conta que ele foi jogado em um caldeirão de óleo fervente, para ser martirizado, assim como foram os outros discípulos. Mas diz a história que ele não morreu. Foi então exilado para Pátimos. E aí João escreve o Apocalipse, depois escreve suas cartas, e por último ele escreve o Evangelho. O Evangelho foi o último livro da Bíblia a ser escrito. Quantas vezes você vê no Evangelho, ou nas cartas, ou no Apocalipse, João murmurando de Deus pelo que aconteceu com ele? Quantas vezes você vê? E você acha que foi pouco o que aconteceu com João? E quantas vezes você vê João questionando a Deus a miséria que foi a vida dele, humanamente falando? Você já pensou, cara? A mesma coisa da pessoa se jogar de um prédio para se matar, cair lá, se quebrar todo e não morrer. Olha que miséria. Melhor seria morrer logo, né? Mas não morreu, foi jogado lá no óleo, não morreu, aí depois foi para o exílio, ficou lá. Você já pensou um negócio desse? Mas quando João, ele escreve o seu evangelho, pelo que ele escreveu no evangelho, João é considerado o apóstolo do amor. João exalava amor a Deus. João exalava amor a Deus, porque João confiava que Deus estava no controle da vida dele. Deus estava no controle do caldeirão de óleo fervendo, Deus estava no controle do exílio, Deus estava no controle de tudo. O que mais importava para João era o plano de Deus, não o plano dele. Reavivado, batizado pelo Espírito Santo, confiando que Deus estava no controle da vida dele. Era o discípulo do amor, mas ele não se sentia melhor do que ninguém, maior do que ninguém. Amor.
Então, nos próximos dias, quando nós falarmos de reavivamento, o reavivamento sobre o que nós vamos falar aqui, não é esse reavivamento que separa igrejas, que vai te ajudar a ser vegetariano. Não é isso. É o reavivamento que vai fazer com que eu e você, deixemos de olhar para nós e olhemos para Deus. E todas as vezes que nós olharmos para Deus, Deus vai fazer com que a gente olhe para quem está do nosso lado. Não tem como. E eu vou confiar. Poxa vida, Deus, eu queria que o meu filho fizesse uma boa faculdade. Sim, eu queria, mas eu vou confiar que Deus está no controle da vida dele. Ah, Deus, eu queria um carro novo. Queria, mas eu vou confiar que Deus está no controle da minha vida. E se eu vou andar de carro novo, de carro velho, de ônibus, de moto, a pé, Deus está no controle da minha vida. Essa paz que Jesus falou, paz, eu estou no controle. É um desafio. Obviamente que eu nunca vou ser maluco de chegar aqui e falar assim, olha, eu vou contar aqui as minhas experiências, porque eu não consegui isso, cara. Quantas vezes eu me pego murmurando com Deus, ou então chateado, por coisas que eu nem deveria estar chateado. Mas eu sei para onde eu tenho que ir. Eu sei o que eu tenho que buscar. Eu sei. E é uma busca constante. E eu espero que você tenha essa busca na sua vida também. Eu espero que Deus, Ele faça com que você sinta o seu coração queimar por Ele. Queimar pelo próximo. Ansiar a volta de Jesus, mais do que qualquer outra coisa aqui nesse mundo. Mais do que você anseia o seu carro, a sua faculdade, o seu emprego, o seu casamento, namoro, mais do que qualquer outra coisa, ansiar a volta de Jesus. Eu espero que isso aconteça na sua vida, de todo o meu coração. Eu espero que isso aconteça na vida da igreja. Eu espero que aconteça isso na nossa vida e Jesus volte logo. Para que enfim nós vejamos as coisas como elas realmente são. Que Deus abençoe você. A senhora quer falar alguma coisa? Todas as pessoas. Irmã, lógico, né? Tem algumas, a gente não tem resposta para todas as coisas, né? Mas quando nós vemos na Bíblia, por exemplo, as profecias de Daniel e de Apocalipse, quando nós vemos que Deus, Ele é quem rege a história, Deus não consegue controlar a história se Ele não controlar aqueles que fazem parte. E quando eu digo controlar, eu não estou dizendo como se fossem marionetes. Não, Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas Ele está no controle de todas as circunstâncias. É claro que nem todos farão a vontade de Deus. Nem todos farão aquilo que Deus desejaria que Ele fizesse. Mas isso não quer dizer que Deus não vai estar no controle das coisas que vão acontecer, mesmo da desobediência. Um exemplo claro que nós temos na Bíblia é o exemplo de José. É difícil nós entendermos que a vontade de Deus para os irmãos de José era que os irmãos de José vendessem José como escravo. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que essa era a vontade de Deus para os irmãos. Mas Deus estava no controle da vida, da história de José. O que nós temos que se lembrar também é que em casos extremos, por exemplo, como a senhora falou, de repente um assassinato, alguma coisa assim, nós temos que nos lembrar que essa vida aqui não é o fim. Então, de repente a vida acaba
em decorrência de uma pessoa que não fez a vontade de Deus, fez o contrário, foi lá e matou, porque a vontade de Deus a esse respeito ela é expressa, e Deus disse: não matarás. Mas a pessoa vai e mata, mas isso não quer dizer que aquela pessoa que foi assassinada acabou para ela. Pode ser que ela tenha acabado essa vida, mas existe uma vida eterna ainda. Existe uma vida eterna. Então, como Deus administra todas essas coisas, não sabemos. Mas que Ele administra, Ele administra. Não é? Quando Ele fala que nenhuma folha cai de uma árvore, é porque nenhuma folha cai de uma árvore. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar em pé então e orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, obrigado, Pai, porque nós estamos aqui e nós não estamos sós. O Senhor não nos deixou, Pai, sozinhos, e o Senhor também não nos deixou para que nós lutássemos com as nossas próprias forças. O Senhor prometeu que estaria ao nosso lado, o Senhor prometeu nos reavivar, o Senhor prometeu nos dar poder, assim como o Senhor deu aos discípulos. Pai, que isso se cumpra em nossa vida, que o nosso desejo pelo Senhor aumente a cada dia, que o nosso desejo por estar perto do Senhor aumente a cada dia, e que ao aumentar esse desejo, que possamos sentir o nosso coração queimando, não somente pelo Senhor, mas pelo nosso próximo também. Que possamos amar as pessoas de todo o nosso coração, que possamos nos unir, que possamos a cada dia dar o nosso melhor, e que tudo seja para a sua honra e para a sua glória. Em nome de Jesus, amém.